Fala, senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Não Se Emocione NSE, certo? Eu sou o Iago, né? Alguns podem me conhecer como Plenipson, tá? Meu codinome, vamos dizer assim, né? E não se esqueçam de me acompanhar aí nas redes sociais, tá tudo aí embaixo, tá? Esse Linktree, né? Bem como a iSystems, né? Minha empresa de inteligências artificiais não custodiadas para investimento em cripto, ok? Nesse vídeo aqui, no NSE, a gente vai falar um pouquinho sobre um trecho do Revolta de Atlas da Fábrica Socialista, né, da Fábrica Sossa, ok? A gente vai ler esse trecho, né, e vamos comentar aqui também conforme a gente lê, perfeito? Dando uma pequena introdução aqui, tá? Primeiro me siga nas redes sociais aí, etc, etc, ok? Também se cadastre na Bybit, né? Imprescindível que você se cadastre na Bybit caso você queira comprar suas criptos e ajudar aqui o canal, ok? Vamos lá. Bom, nesse trecho aqui, a Dagny estava no trem dela, etc, né? Ela tinha voltado ao trabalho, né? Ela tinha desistido. E aí ela voltou, né? Porque ela não se aguentava, cara. Empreendedor tem essa coisa, né? Do espírito animal, de, pô, mesmo estando todo mundo contra mim, mesmo estando todo mundo querendo me saquear, os saqueadores, né? Os políticos, etc, etc. Tentando me prejudicar, não sei o que. Mesmo assim, o empreendedor tá lá, entendeu? Ele tenta de todo jeito fazer aquilo dar certo, porque é de fato que dá sentido à vida dele, né? Então ela voltou, mesmo com todas essas críticas. Aí quando ela tava no trem, ela foi abrir a porta do vagão dela, né? Salvo engano, da sacada do vagão dela, tá? E tinha um maluco dormindo lá. Ele achou que ninguém ia encontrar ele, né? Um vagabundo, como eles chamam, né? Um mendigo, sei lá. E aí ela começa a conversar com esse cara, né? Aí é bem interessante essa parte, olha, vejam só. Né, ela começa a conversar com ele. Ah, que tipo de trabalho você... Isso aqui, né, depois de vários... Um diálogo, né, onde os funcionários mandam ele embora, tal. Ele não fica surpreso, né, porque ele sabia que ele era um vagabundo, etc, etc. Só que... A Dagny fala, não, eu quero conversar com ele, né? Convida ele pra jantar, tudo mais, né? E começa a conversar com ele. Ela, que tipo de trabalho você fazia antigamente, né? Pulando essa parte, porque essa parte é só diálogo, tá? Não faz sentido a gente ler ela. Caso queira, leia o livro, compre ele. É muito bom, vale a pena ler esse livro maravilhoso, né? Qual era o seu tipo de trabalho antigamente, né? Ela perguntou depois que o garçom saiu. Aí ele, industrial. Ela perguntou, né? Industrial? Aí ele, sim senhora, qual o seu ofício? Torneiro. Qual foi o seu último emprego? No Colorado, na fábrica de carros Hammond. Né? Ela, aí ele, o que foi? Ela, nada, trabalhou muito tempo lá? Ele, não senhora, só 2 semanas, né? Essa fábrica é justamente a fábrica onde aquele cara que criou o motor, né? Que talvez a gente tenha citado anteriormente, trabalhou, né? Que o cara criou o motor que pegava energia estática da atmosfera, dos ventos, do ar, etc. E transformava em energia elétrica e fazia o motor funcionar. Olha que bizarro, né? Isso que o cara desenvolveu, só que foi abandonado, né? Então a Dagny ficou a história inteira intrigada com isso. E nesse trecho, esse cara ele fala que trabalhou nessa mesma fábrica, né? Porque ninguém sabia quem era esse cara, né? Aí vocês vão descobrindo. Bom, nada, trabalhou muito tempo lá? Não senhora, só 2 semanas. Por quê? Bem, eu esperei 1 ano para arranjar esse emprego. Fiquei lá no Colorado esperando. Tinha uma lista de espera lá na Hammond. Só que lá o sistema não era pistolão nem antiguidade. Era a folha de serviço que contava, a minha era boa. Mas 2 semanas depois que comecei, Lawrence Hammond largou tudo e desapareceu. Perdão, não é a fábrica Hammond, tá? É a Motores Século XX, salvo engano, tá? Que eu vou falar, essa fábrica que eu tô falando. Essa Hammond é outra, desculpem. Mas 2 semanas depois que comecei, Lawrence Hammond largou tudo e desapareceu. Fecharam a fábrica, depois uma comissão de cidadãos se abriu e me chamou de volta, mas durou só 5 dias. Logo começaram as demissões, por antiguidade. Então fui despedido, soube que a tal comissão durou uns 3 meses, depois tiveram que fechar a fábrica de vez, né? Porque pessoas não são tão competentes quanto empreendedores, né? Pessoas gerenciando locais, né, começam a fazer as coisas por necessidade e não por competência, né? O que é algo que empreendedores em si desconsideram a necessidade, né? E sim consideram a competência, e é por isso que as coisas funcionam atualmente, né? Bom,
E antes disso, onde você trabalhou? Em tudo quanto é estado do leste, mas nunca por mais de 1 ou 2 meses. As fábricas fechavam. Isso aconteceu em todos os empregos que você teve? Ele olhou para ela como se entendesse a pergunta. Não, senhora, respondeu ele. E pela primeira vez, Dagny percebeu um leve toque de orgulho em sua voz. No meu primeiro emprego, fiquei 20 anos. Não no mesmo cargo, mas na mesma fábrica. Acabei mestre. Isso faz 12 anos. Então morreu o dono da fábrica e os herdeiros deram como burros na água, né? Que é literalmente o que os irmãos fizeram, né? Vocês vão entender. Os tempos já estavam difíceis, mas depois as coisas começaram a piorar cada vez mais, depressa, né? Em tudo quanto era lugar. Depois disso, onde eu arrumasse emprego, a fábrica fechava logo. No começo eu achava que o problema era só num estado ou numa região. Muita gente achava que o Colorado ia durar, mas lá também tudo fechou. Aonde a gente ia, acabava as coisas. As fábricas fechavam, as máquinas paravam e acrescentou num sussurro, como se enxergasse algum terror interior. Só. Perdão. Só seu. Os motores paravam e levantando a voz. Ah, meu Deus, quem é? Não concluiu a pergunta. John Galt. A pergunta, né, principal desse livro, ali o lema, né, a gíria que a galera fala é Who is John Galt, né? Who is John Galt? Vão na cervejaria Dogma, tomem essa cerveja, tá? Edição limitada, né? Who is John Galt? Baseado nesse livro da Ayn Rand, né? E é basicamente isso. Então, é uma expressão que eles usam, tipo, por que que isso não funciona? Quem é John Galt, né? Tipo, quem sabe por que isso não funciona, né? Não faz sentido você querer saber por que isso não funciona. Tipo assim. Enfim. E... ele disse ele com essa cabeça, como se para afastar alguma visão. Só que eu não gosto de dizer isso. Nem eu. Eu queria saber por que as pessoas dizem isso. Quem foi que inventou essa expressão? Pois é, madame. É o que me preocupa. Talvez até tenha sido eu quem a inventei. O quê? Eu? Há mais de uns 6 mil. E mais uns 6 mil. É possível. Acho que fomos nós. Sim. Espero que não. Como assim? Bem, foi uma coisa que aconteceu na fábrica onde trabalhei durante 20 anos. Foi quando o velho morreu e os herdeiros tomaram conta. Eles eram 3, 2 filhos e uma filha. Inventaram um novo plano para administrar a fábrica. Deixaram a gente voltar também para aceitar ou não o plano. E todo mundo, quase todo mundo, votou a favor. A gente não sabia, pensava que fosse bom. Não, também não é bem isso. Não, a gente pensava que queriam que a gente achasse que era bom. O plano era o seguinte: cada um trabalhava conforme sua capacidade e recebia conforme sua necessidade. Nós? O que foi? A senhora está bem? Qual o nome dessa fábrica? Perguntou ela, né, com uma voz quase inaudível. Qual o nome dessa fábrica? A fábrica de motores século XX, em Starnesville, Wisconsin. Continue. Aprovamos o tal plano numa grande assembleia. Nós éramos 6 mil, todo mundo que trabalhava na fábrica. Os herdeiros do velho Starnes fizeram discursos compridos e ninguém entendeu muito bem, mas ninguém fez nenhuma pergunta. Ninguém sabia como é que o plano ia funcionar, mas cada um achava que o outro sabia. E quem tinha dúvida se sentia culpado e não dizia nada, porque do jeito que os herdeiros falavam, quem fosse contra era desumano e assassino de criancinhas, né? Ideias de esquerda, basicamente, né? Disseram que esse plano ia concretizar um nobre ideal. Como é que a gente podia saber? Não era isso que a gente ouvia a vida toda dos pais, professores e pastores, em todos os jornais, filmes e discursos políticos? Não diziam sempre que isso era o certo e o justo? Dagny ouvia atentamente o que o homem dizia e ele prosseguiu. Bem, pode ser que a gente tenha alguma desculpa para o que fez naquela assembleia. O fato é que votamos a favor do plano e o que aconteceu depois conosco foi merecido. A senhora sabe, nós trabalhamos lá no século XX. Durante aqueles 4 anos, nós fomos homens marcados, né? Somos homens marcados, né? O que dizem que o inferno é? O mal puro, nu, absoluto, não é? Pois isso foi o que a gente viu e ajudou a fazer. E acho que todos nós estamos malditos e talvez nunca mais vamos ter perdão. A senhora quer saber como funcionou tal plano e o que aconteceu com as pessoas? É como derramar água dentro de um tanque em que há um cano no fundo puxando mais água do que entra. E cada balde que a senhora derrama, lá dentro o cano alarga mais um bocado. E quanto mais a senhora trabalha, mais exigente a senhora. E no fim, a senhora está despejando baldes 40 horas por semana, depois 48, depois 56, e para o jantar do vizinho,
para a operação da mulher dele, para o sarampo do filho dele, para a cadeira de rodas da mãe dele, para a camisa do tio dele, para a escola do sobrinho dele, para o bebê do vizinho, para o bebê que ainda vai nascer, para todo mundo à sua volta. Tudo é para eles, desde as fraldas até as dentaduras, e o trabalho é seu. Trabalhar da hora em que o sol nasce até escurecer, mês após mês, ano após ano. Ganhar só suor, o prazer só deles, durante toda a sua vida, sem descansar, sem esperança, sem fim, de cada um, conforme sua capacidade, para cada um, conforme sua necessidade, né? Quando você começa a trabalhar por capacidade, por necessidade e produzir por capacidade, né? Quando você começa a receber seu salário por necessidade e trabalhar por capacidade, né? Os premiados são aqueles que não trabalham, porque eles têm que eles gastam menos horas do dia trabalhando, né? Porque eles têm menos capacidade, e eles recebem mais, né? Mesmo trabalhando menos, porque eles têm necessidade, né? Esse é basicamente o que esse trecho diz, né? De que você vai trabalhar, beleza. Quanto mais você trabalhar, mais capacidade significa que você tem, né? Então por que não ajudar a família, né? Ai, que legal, minha família, que é a empresa, né? O conceito de família na empresa é uma brincadeira. Enfim. Enquanto falava, o homem não tirava os olhos de Dagny para enfatizar cada uma de suas palavras. Ou seja, ele estava olhando no olho, né? Nós somos uma grande família. Todo mundo, é o que nos diziam. Estamos todos no mesmo barco. Mas não é todo mundo que passa 10 horas com o maçarico na mão. Nem todo mundo que fica com dor de barriga ao mesmo tempo. Capacidade de quem? Necessidade de quem? Quem tem prioridade, né? Essa é uma ótima dúvida, né? Como dizia Thomas Sowell, né? Sempre que algum esquerdista tiver uma brilhante ideia, né? Pergunte a ele como, com que dinheiro e quem vai fazer, né? Salvo engano, essas 3 perguntas, né, que ele falava. E, enfim, vejo o esquerdista sofrendo para tentar explicar a ideia brilhante que ele teve, né? Enfim. Mas não é todo mundo. Tá. Quando tudo é uma coisa só, ninguém pode dizer quais são suas necessidades, não é? Senão qualquer um pode dizer que necessita de um iate, e se só o que conta são os sentimentos dele, ele acaba até provando que tem razão. Por que não? Se eu só tenho o direito de ter carro, depois que trabalhei tanto que fui parar no hospital, depois de garantir um carro para todo vagabundo, né? Se eu só tenho o direito de ter carro, depois que trabalhei tanto que fui parar no hospital, depois de garantir um carro para todo vagabundo e todo selvagem nu do mundo, né? Porque ele não pode exigir de mim um iate também. Se eu ainda tenho a capacidade de trabalhar, não pode? Então ele não pode exigir que eu, né, tome meu café sem leite até ele conseguir pintar a sala de visitas dele? Pois é. Mas então decidiram que ninguém tinha o direito de julgar as suas próprias capacidades e necessidades, né? Tudo era resolvido na base da votação, né? Como a gente sabe, a maioria é composta de idiotas, né? Sim, senhora, tudo era votado em assembleia 2 vezes por ano. Não tinha outro jeito, não é? E a senhora imagina o que acontecia nesses eventos. Bastou a primeira para a gente descobrir que todo mundo tinha virado mendigo. Mendigos esfarrapados, humilhados, todos nós. Porque nenhum homem podia dizer que fazia jus a seu salário. Não tinha direitos, nem fazia jus a nada. Não era dono do seu trabalho. O trabalho pertencia à família. Ai, que linda família, entre aspas, tá? E ela não lhe devia nada em troca. A única coisa que cada um tinha era sua necessidade, né? E aí tinha que pedir em público que atendesse às suas necessidades como qualquer parasita, enumerando todos os seus problemas, até os remendos na calça e os resfriados na esposa, na esperança de que a família lhe jogasse uma esmola. O jeito era chorar miséria, porque era a sua miséria, não seu trabalho, que agora era a moeda corrente de lá. Assim, a coisa virou um concurso de misérias disputado por 6.000 pedintes, cada um chorando por mais miséria que o outro. Não tinha outro jeito, não é? A senhora imagina o que aconteceu. Que tipo de homem ficava calado, com vergonha, e que tipo de homem levava melhor, né? É basicamente isso que eu disse anteriormente, né? Tem até essa pequena visão de que quando a gente trabalha por necessidade, não por capacidade, né? Os prejudicados são aqueles de fato capacitados, né? E você começa a encontrar problemas em todo lugar, né? Todo mundo começa a parasitar aquela estrutura. E se a estrutura não tem competência, mesmo que haja alguns parasitas, né?
os parasitas caem, né? E assim acaba o socialismo também, né? É uma ótima noção. Enfim, vamos voltar. Ela não fez menção de responder, sem querer interromper o relato que tanto a interessava. O homem prosseguiu. Mas tem mais. Mais uma coisa que a gente descobriu na mesma assembleia. A produção da fábrica tinha caído 40% naquele primeiro semestre, então concluiu-se que alguém não tinha usado toda a sua capacidade. Quem? Como descobriu? A família também decidiu isso no voto? Imagina, o bando de idiota votando quem que foi o corno que ferrou mais aquele mês, né? Aí eu tenho um amigo meu, né, o João. O João é meu amigo, beleza? Eu sei que o João não produz nada, né? O João produz menos, né? E que eu, só que ele é meu brother, né? E aí eu tenho o Kleber, que o Kleber, ele produz pouco também, só que ele produz mais do que o João. Só que o Kleber não é meu amigo, o Kleber é meu inimigo, né? Você já imagina o que acontece por aí, né? Enfim. Escolheu no voto quais eram os melhores trabalhadores e esses eram condenados a trabalhar mais, fazer hora extra todas as noites durante os 6 meses seguintes e sem ganhar nada a mais, porque a gente não ganhava por tempo nem por trabalho, e sim conforme a necessidade. Será que precisa explicar o que aconteceu depois disso? Explicar que tipo de criatura nós fomos criando? Nós que antes éramos seres humanos, começamos a esconder toda a nossa capacidade, trabalhar mais devagar, ficar de olho para ter certeza de que a gente não trabalhava mais depressa nem melhor do que o colega do nosso lado? Tinha que ser assim, pois a gente sabia que quem desse o melhor de si para a família não ganhava elogio nem recompensa, mas castigo. Sabíamos que para cada imbecil que estragasse o motor e desse prejuízo para a fábrica, ou parar por desleixo, porque não tinha nenhum motivo para caprichar ou por pura incompetência, quem ia ter que pagar era a gente, trabalhando de noite e no domingo. Por isso, a gente se esforçava para o máximo para ser o pior possível. Tinha um garoto que começou tudo empolgado, com um nobre ideal, um garoto muito vivo, sem instrução, mas um crânio, né? No primeiro ano ele inventou um processo que economizava milhares de homens horas, né? Que é horas de trabalho de homens, né? Por meio de máquinas, por exemplo, né? É um ótimo exemplo aí. Meio que um algoritmo, né? De forma mais física, vamos dizer assim, tá? Deu de mão beijada a descoberta para a família, né? Não pediu nada em troca, nem podia, mas não se incomodava com isso, era tudo pelo ideal, dizia ele, né? Mas, quando foi eleito um dos mais capazes e condenado a trabalhar de noite, ele fechou a boca e o cérebro. No ano seguinte, é claro, não teve nenhuma ideia brilhante. A vida inteira nos ensinaram que os lucros e a competição tinham um efeito nefasto, que era terrível um competir com o outro para ver quem era melhor, não é? É verdade, muitos acham que essa competição é algo nefasto, comentou a Dagna, né? Bom, aqui eles falam um pouquinho, né, sobre como socialistas aprendem na prática que o socialismo não é bom, né? É basicamente fazendo eles trabalhar do modo como o sistema socialista faria, né? Enfim. Pois deviam ver o que acontecia quando um competia com o outro para ver quem era pior. Não há maneira melhor de destruir um homem do que obrigá-lo a tentar não fazer o melhor do que é capaz, a se esforçar por fazer o pior que é possível, dia após dia. Isso mata mais depressa do que a bebida, a vadiagem e a vida de crime. Mas para nós a única saída era fingir incompetência. A única acusação que temíamos era de que tínhamos capacidade. A capacidade era como uma hipoteca que nunca se termina de pagar. E trabalhar para quê? A gente sabia que o mínimo para a sobrevivência era dado a todo mundo, quer trabalhasse, quer não. A chamada ajuda de custo para moradia e alimentação, e mais do que isso, não se tinha como ganhar, por mais que se esforçasse. Não se podia ter certeza de que seria possível comprar uma muda de roupas no ano seguinte. A senhora podia ou não ganhar uma ajuda de custo para as vestimentas, dependendo de quantas pessoas quebrassem a perna, precisassem ser operadas ou tivessem mais filhos. E se não havia dinheiro para todo mundo comprar roupas, então a senhora também ficava sem roupa nova. Havia um homem que tinha passado a vida toda trabalhando até não poder mais, porque queria que seu filho fizesse faculdade. Pois bem, o garoto terminou o ensino médio no segundo ano de vigência do plano, mas a família não quis dar ao homem uma ajuda de custo para pagar a faculdade do filho, né? Disseram que o filho só ia poder entrar na faculdade quando houvesse dinheiro para os filhos de todos entrarem na faculdade. E para isso era preciso primeiro pagar o ensino médio dos filhos de todos
e não havia dinheiro nem para isso, né? O homem morreu no ano seguinte numa briga de faca num bar. Uma briga sem motivo. Brigas desse tipo se tornaram cada vez mais comuns entre nós. Havia um sujeito mais velho, um viúvo sem família, que tinha um hobby, colecionar discos. Acho que era a única coisa que ele gostava na vida. Antes disso, ele costumava ficar sem almoçar para ter dinheiro para comprar mais discos clássicos, né? Mais um disco clássico, pois não lhe deram nenhuma ajuda de custo para comprar discos. Disseram que aquilo era um luxo pessoal, mas, naquela assembleia, votaram a favor para dar para uma tal de Millie Bush, filha de alguém, uma garotinha de 8 anos, feia e má, um aparelho de ouro para corrigir seus dentes. Isso era uma necessidade médica, porque o psicólogo da empresa disse que a coitada ia ficar com complexo de inferioridade se seus dentes não fossem endireitados. O velho que gostava de música passou a beber, chegou a um ponto em que nunca mais era visto sóbrio, mas parece que de uma coisa ele nunca esqueceu. Uma noite ele vinha cambaleando pela rua quando viu uma tal de Millie Bush, então deu-lhe um soco que quebrou todos os dentes da menina, todos. Atônita Dagny ouviu o homem cuja expulsão do trem ela havia impedido. A bebida naturalmente era a solução para para a qual todos nós apelávamos. Uns mais, outros menos. Não me pergunte onde é que achávamos dinheiro para isso. Quando todos os prazeres decentes são proibidos, sempre há um jeito de gozar os prazeres que não prestam. Ninguém arromba mercearias à noite, nem rouba o colega para comprar discos clássicos, nem caniços de pesca. Mas, se é para tomar um porre e esquecer, faça de tudo. Caniços de pesca, armas para caçar, máquinas fotográficas, hobbies. Não havia ajuda de custo de entretenimento para ninguém. O lazer foi a primeira coisa que cortaram, pois a gente não deve ter vergonha de reclamar quando alguém pede para abrirmos mão de uma coisa que nos dá prazer, né? Pois a gente não deve reclamar de uma coisa que não nos dá prazer, né? Pois a gente não deve ter vergonha, né, de reclamar de algo que nos dá prazer. Enfim. Até mesmo quando a nossa ajuda de custo de fumo foi racionada a ponto de nós recebermos só 2 maços de cigarro por mês. E isso, diziam eles, porque o dinheiro estava indo para o fundo do leite dos bebês. Os bebês eram o único produto que havia em quantidades cada vez maiores, porque as pessoas não tinham outra coisa para fazer, imagina. E porque não tinham que se preocupar com os gastos da criação de bebês, já que era a única responsabilidade da família, né? Aliás, a melhor maneira de conseguir um aumento e poder ficar mais folgado por uns tempos era ganhar uma ajuda de custo para bebês. Ou isso ou arranjar uma doença séria, né? Por fim, eu acho que a gente pode finalizar esse trecho por aqui, mas vocês já veem como que a coisa vai caminhando, né? No próximo vídeo, não percam, a fábrica de bebês continua, né? A fábrica socialista dos irmãos Starnes, né? Continua. Vocês vão ver que essa história fica cada vez pior até que, de fato, aquilo quebra, né? União soviética, né? Poucas menções aí que a gente pode fazer a isso, né? Enfim, vamos lá. Por mais nesse vídeo foi isso, senhores. Nos vemos no próximo.